O sucesso tem relação com a satisfação da alma no contexto do meio em que se vive. É o resultado de ações baseadas nos ideais da verdade e inclui a felicidade e o bem-estar de outros como parte da sua própria realização. Aplique essa lei à sua vida material, mental, moral e espiritual, e você encontrará como uma definição completa e abrangente de sucesso. As pessoas pensam no sucesso de maneiras diferentes, dependendo do seu objetivo na vida. Você até ouve falar disso em relação ao roubo. Ah, fulano era um ladrão bem-sucedido. Isso mostra que nem todos os tipos de sucesso são desejáveis. O nosso sucesso não deve prejudicar os outros. Outra qualificação do sucesso é que não apenas trazemos resultados harmoniosos e benéficos para nós mesmos, mas também compartilhamos esses benefícios com os outros. Suponha que uma esposa se envolva na prática espiritual de períodos prolongados de silêncio. E nessas ocasiões ela se recuse a falar até mesmo com o seu marido e com os filhos. Embora ela consiga manter o silêncio e assim obter algum grau de paz interior pessoal, o seu comportamento é egoísta e prejudicial à felicidade da sua família. Ela não é verdadeiramente bem-sucedida, a menos que a realização da sua boa intenção também beneficie aqueles com quem ela tem responsabilidade. Da mesma forma, a obtenção de sucesso material significa mais do que termos o direito individual de desfrutar da nossa prosperidade. Significa que somos moralmente obrigados a ajudar os outros a criar uma vida melhor também. Qualquer um que tenha um cérebro pode ganhar dinheiro, mas se ele tiver amor em seu coração, nunca poderá usar esse dinheiro de forma egoísta. Ele sempre compartilhará com os outros. O dinheiro se torna uma maldição para o avarento, mas para os que têm coração, é uma bênção. Henry Ford, por exemplo, ganhava muito dinheiro, mas ao mesmo tempo ele não acreditava em caridade, que simplesmente incentiva as pessoas a serem preguiçosas. Em vez disso, ele fornece trabalho e sustento para muitos. Se Ford ganha dinheiro dando prosperidade aos outros também, ele é bem-sucedido de uma certa maneira. Ele ajudou muito as massas. A civilização americana deve muito a ele. Mesmo os maiores santos não são totalmente redimidos até que tenham compartilhado seu sucesso, as suas experiências finais de realização divina, ajudando outros a alcançar a mesma realização divina. É por isso que aqueles que têm essa realização se dedicam a dar entendimento àqueles que não entendem. Assim, se você encontrar alegria e prazer na cultura de sua mente para alcançar o verdadeiro sucesso, não apenas irá garantir a sua própria felicidade, mas também a felicidade dos outros. Há um padrão diferente de sucesso no Oriente e no Ocidente. Mas o Oriente está imitando rapidamente o pior do que vê nos filmes do Ocidente. O ideal de felicidade do livro de histórias que os filmes retratam traz algum consolo ao seu coração. Mas quando você olha para a vida real, você vê que o sucesso não é tão simples. A vida, muitas vezes, pode ser cruel,
Você tem que lutar até para viver. Pense em tudo o que você precisa fazer apenas para alimentar o corpo, mantê-lo forte e livre de doenças. Mesmo que você tenha sucesso, esse sucesso é apenas temporário, porque, eventualmente, o corpo terá que ser jogado na terra novamente. Para ter uma existência bem-sucedida, você precisa lutar contra tantas forças internas e externas que o privariam de conquistas valiosas. O Ocidente concentra-se no sucesso parcial ou temporário que pertence a essa vida presente. O Oriente concentra-se no sucesso completo que pertence à eternidade. Aqueles que alcançaram o sucesso eterno, chamados de Siddhas, que significa aqueles que foram julgados bem-sucedidos pelo Mestre do Universo, tal pessoa é completamente feliz em corpo, mente e espírito. Ele pode ter poucas ou talvez até nenhuma posse, mas ele possui uma grande riqueza, um contentamento mental e uma compreensão espiritual da correlação da alma e do espírito, e do corpo e sua relação essencial com a vida cósmica. Esse é o verdadeiro sucesso. No Oriente, eles alimentam na mente da criança o desejo por esse tipo de sucesso. No Ocidente, você dá a seu filho um pequeno banco e o ensina a buscar satisfação no dinheiro. Lutar por meios materiais suficientes é bom, mas as crianças também devem aprender o valor do sucesso, que nunca desaparecerá. A riqueza da alma dura para sempre no banco da eternidade, e você pode extrair felicidade dela a qualquer momento. Mas mesmo o sucesso espiritual pode ser unilateral. Se você tiver responsabilidades materiais e não puder cumpri-las, somente um grande yogi que se libertou das leis da natureza pode ignorar completamente todas as preocupações materiais. No Oriente, a doutrina da felicidade espiritual foi alimentada e a suficiência material foi mais ou menos negligenciada. No Ocidente, você tem alguns confortos físicos, mas muito pouca felicidade mental. O que é necessário é o equilíbrio entre os dois. Se você só for atrás de uma coisa na vida, não importa o que seja, você se tornará unilateral. Por exemplo, um artista pode se concentrar em sua arte, excluindo outras considerações importantes. O resultado desse desequilíbrio é que ele fica nervoso e infeliz. Mas arte e Deus juntos são uma combinação maravilhosa. Negócios e Deus, ciência e Deus, serviço e Deus. Essas combinações contribuem para o sucesso e para a felicidade total. Riqueza por um lado e doenças e problemas por outro tem vários aspectos. A beleza do Ocidente é a sua limpeza. Aqui os mosquitos e percevejos não têm muita chance de sobreviver, enquanto que no Oriente eles são abundantes. Mas não se congratulem muito com isso, pois aqui vocês têm coisas piores, como contas a pagar e preocupações financeiras por viver no plano de prestações que mordem a sua paz. Deus não criou essa terra como um lugar para nós apenas comermos, dormirmos e morrermos, mas para descobrir o seu propósito.
Alguns sábios contemplaram o esquema divino, mas tantos outros são cegos e não o veem. A terra se torna uma câmara de tortura para aqueles que vivem na ignorância do plano de Deus. Mas quando você usa as experiências da vida como seu professor e aprende com elas a verdadeira natureza do mundo e qual é a sua parte nele, essas experiências se tornam guias valiosos para a realização e felicidade eternas. O Senhor tornou a ilusão tão forte. Estamos vivendo em um tumulto. Você acha que dinheiro significa felicidade, mas quando o consegue, você descobre que ainda não é feliz. Você pode ter dinheiro e perder a saúde, ou então ter boa saúde e perder o seu dinheiro. Ou você pode ter dinheiro e saúde e muitos problemas com as pessoas. Você faz o bem aos outros e eles lhe dão ódio em troca. Sem Deus, nada nesse mundo irá te satisfazer. E é significativo que Deus tente nos afastar dele com iscas materiais. Ele quer saber se queremos o doador ou apenas os seus dons. Se Deus quisesse que vivêssemos apenas na consciência mundana, nós estaríamos totalmente satisfeitos com as coisas do mundo, seguindo os caminhos do mundo. Você já observou um rebanho de ovelhas? Uma pula e todas as outras pulam atrás dela. A maioria das pessoas é assim. Alguém começa uma moda passageira ou então estabelece um padrão de ação e todo mundo segue. Através dos tempos tem sido assim. Cada nação tem os seus próprios costumes e não podemos dizer que são todos perfeitos. Mas quem pode dizer se um determinado tipo de vida ou costume é algo ridículo? Uma forma de julgar é lembrar que no início todos os costumes tinham uma razão de ser. Se acharmos que esse motivo ainda é aplicável, o costume tem um propósito útil. Mas é tolice seguir os costumes cegamente. Temos que descobrir o que é verdade e o que dá a verdadeira felicidade e seguir isso. Desenvolva o hábito de ser agradável. Eu não quero dizer que você deva sorrir sempre, como um gato Cheshire. Tal sorriso não significa nada, ele é raso. Mas um sorriso que se registra no fundo do coração e se expressa no rosto é algo maravilhoso. Vem de ser sincero. Às vezes, aqueles que estão muito em público sorriem de maneira inanimada e praticada, enquanto que por dentro estão pensando em outra coisa. Não há nada dentro para tornar o seu sorriso real, mas o sorriso que reflete da alma é algo muito atraente. Poucas pessoas resistem a um indivíduo com um sorriso tão sincero. Existem algumas pessoas que são rabugentas crônicas e muitos são obstinados, rígidos em suas relações e reações em relação aos outros. Como você pode viver com tais pessoas? Primeiro, certifique-se de que, não importa qual seja a provocação, ninguém será capaz de te deixar bravo. Esse é um dos passos principais para aprender a se dar bem com os outros. Não importa o que aconteça, não deixe ninguém pegar a sua cabra. É difícil para quem não tem autocontrole, mas
é a coisa mais fácil de se fazer se você decidir. Não se gabe de nunca ficar com raiva. Apenas pratique da melhor maneira possível. Se você ficar proclamando, as pessoas tendem a tirar vantagem de você. E não seja dócil por fora enquanto ferve perigosamente por dentro. Sob nenhuma circunstância deixe alguém deixá-lo com raiva o suficiente para fazer algo que você vai se arrepender mais tarde. A maioria das pessoas que perde a paciência se arrepende depois do que fez. Afirme com convicção: eu tenho perfeita posse de minhas emoções. Pessoas que não têm suas emoções sob controle são seus piores inimigos. Cada desejo não realizado desperta sua ira. Quando alguém pode enlouquecê-lo é porque algum desejo dentro de você foi contrariado. Caso contrário, ninguém poderia te deixar com raiva. Em seus esforços para se dar bem com os outros, não seja um capacho ou todos vão querer comandar sua vida por você. Se eles não podem dominá-lo, eles ficam com raiva. E se você os ouvir e cumprir suas ordens, você será um covarde. Então, como você deve se comportar? Quando você encontra resistência aos seus ideais, a melhor maneira é permanecer quieto, mas firme. Não diga nada, não fique bravo. Você pode receber soco verbal após soco, mas não permita que isso o provoque. Recuse-se a brigar. Eventualmente, essas pessoas entenderão que você não pretende irritá-las, mas ao mesmo tempo, você tem suas próprias boas razões para não querer fazer o que elas pedem de você. Quando as pessoas perderem a paciência, afaste-se delas até que fiquem mais calmas. Se vocês puderem se reunir e conversar sobre seus problemas, isso é algo maravilhoso. A comunicação é vital. Mas se alguém quiser apenas lutar, simplesmente diga: tá ok, eu vou dar uma voltinha e já volto. Então volte e esteja preparado para discutir. Mas se a pessoa ainda quiser brigar, saia de novo, faça uma caminhada mais longa. Recuse-se a lutar. Ninguém pode brigar com você se você não cooperar. Nunca forneça mais combustível para a raiva de ninguém. A pessoa zangada só fica satisfeita se puder te deixar zangado também. Eu posso trabalhar com qualquer pessoa, embora não me importe de estar com quem não sabe viver em harmonia. Quando alguém decide ganhar algum ponto, eu deixo ter a vitória. É uma vitória vazia. Não discuta. Grandes homens raramente discutem. Eles sorriem e dizem: acho que não, mas não brigam. Aprenda a usar o tato com as pessoas. Isso não significa que você deva ser um hipócrita. Significa consideração pelos outros. Você não é uma pedra. Você é um ser pensante, consciente e não quer tratar os outros como se fossem pedras insensíveis. Não resista abertamente aos desejos dos outros. A pessoa que sempre se ocupa com os assuntos dos outros é ao mesmo tempo causa e objeto de dificuldades. Se uma pessoa pode tomá-lo e se isso fizer algum bem, então fale. Mas às vezes o destinatário não gosta e desafiadoramente fará exatamente o que você não quer que ele faça. Quando você consegue se dar bem com os outros, você é como uma flor perfumada. Ao passar por um jardim, às vezes
Você sente o cheiro da fragrância de rosas ou flores de laranjeira e pensa: nossa, que perfume maravilhoso. Assim são as grandes almas. Quando você entra na companhia deles, o perfume de suas vidas o toca. É uma fragrância que eleva a sua alma. Mas quando você está perto de um odor fétido, você não gosta de permanecer ali. Quando alguém tem um temperamento mal cheiroso de raiva e briga, você não quer ficar perto dessa pessoa. Aqueles que estão sempre desarmônicos são desse tipo. Eles são como gambás humanos exalando um odor desagradável. Em uma organização religiosa, duas classes de pessoas são claramente distinguíveis. Aquelas que estão tentando mudar a si mesmas para melhor e aquelas que são briguentas e criam problemas tentando mudar todo mundo, menos a si mesmas. Os últimos parecem ter prazer em tentar deixar os outros desconfortáveis. Eu me lembro que nos primeiros dias em Boston, estávamos planejando um banquete. Duas senhoras de meia idade eram verdadeiras idiotas em fofocas. Sem suspeitar, eu os encarregara do banquete. Mas alguém me disse: ei, cuidado com esses dois. Eles causaram muitos problemas para outros professores. Isso me colocou em guarda para observar o comportamento deles. Enquanto os preparativos para o banquete prosseguiam, a minha secretária colocou cartões de lugar na mesa principal, designando certas pessoas para se sentarem ali. Essas duas senhoras lançaram fogos de artifício. Por que essas pessoas deveriam estar na plataforma e não nós? Para restabelecer a paz, esses convidados sentaram-se em outras mesas. Um dia essas duas senhoras começaram a atrapalhar os planos organizacionais do centro e a intenção deles era ser os líderes da obra em Boston. Então eu os chamei de lado e conversei. Você me aceita como seu professor espiritual? E eles disseram, sim. E eu disse, você vai me ouvir? E eles disseram, absolutamente. Eles pensaram que eu os colocaria em posições importantes. Depois de um tempo, eu os vi separadamente e contei a cada um deles o que descrevi como um segredo e pedi que prometessem que não divulgariam essa informação. Eles concordaram. Depois de alguns dias, cada um havia contado secretamente a muitas outras pessoas o que eu havia contado a ela. Quando eles perceberam o que estava acontecendo, uma briga começou entre os dois. Eu, então, me distanciei deles, mas eles me procuraram. Eu estava no Boston Plaza Hotel. Eles me ligaram e queriam vir e falar comigo e eu disse, eu vou cuidar de você desde que fale com muita calma. No minuto em que levantarem a voz, eu irei embora. Quando desci para o saguão, eles estavam se esforçando para se controlar. E eles disseram, qual é a ideia de contar o segredo para cada um de nós? E eu respondi, para mostrar que você não é confiável. Você é desleal e que adora brigar e fofocar. Dessa forma, eu o convenci sobre o seu comportamento errado. Contei-lhe uma coisa que não tinha importância, só para ver se você era capaz de guardar confidências ou se cederia ao seu hábito de criar problemas com fofocas. A culpa foi dos professores que vieram para essa cidade e a quem você criticou tão abertamente. A falha está em sua própria natureza. Eu pedi uma coisa a você e você não cumpriu sua palavra. Você percebe como sua reputação o torna antipático nessa cidade? Agora, o problema que você dá aos outros voltou para ferir apenas você. Se você não pode manter uma promessa de confiança dada ao seu professor espiritual,
como você pode esperar que os outros tenham confiança em você? Se você não mantiver a fé em mim, não manterá a fé em mais ninguém. Você está verdadeiramente em paz e feliz dentro das suas próprias almas? Eu fui sincero com eles, mas naquele dia dei a eles uma avaliação muito honesta e sincera do seu comportamento. Depois de fazer isso, eu disse: agora eu não vou tirar você das minhas aulas, mas você deve me prometer que não vai falar contra ninguém durante a série de aulas. Não se considerem professores. Enquanto houver um desejo orgulhoso de ensinar, você não está qualificado para ensinar. Primeiro você deve viver. Se você fizer isso, outros vão seguir o seu exemplo. E você sabe que, hora após hora, eles assistiram às aulas e não incomodaram ninguém. Eles eram os alunos mais mansos. Veja, eu me dava bem com eles porque não ficava com raiva. Usei o tato para trazê-los à repentina percepção de suas fraquezas mentais. Mas a convivência com os outros não pode ser feita apenas pelo tato. Exige também exemplo, calma, serenidade, sinceridade, alegria e fazer tudo com honra. Não se apegar ao orgulho e ao egoísmo. E não governar as suas ações pelo que todo mundo faz. Você não é todo mundo. Mas fazer aquelas coisas que agradam a Deus. Encontre sua paz meditando regular e profundamente, e você ficará surpreso ao ver como seu relacionamento com os outros vai melhorar. Desenvolva também o seu poder de utilidade. Isso é amor. Pense sobre isso. Aprenda a ser útil aos outros. Útil com pensamentos positivos. Útil com o seu discurso. Útil com sugestões construtivas. Mas não dê conselhos onde não é desejado. Se suas sugestões não forem bem-vindas, controle-se para permanecer em silêncio. E quando às vezes você faz o bem aos outros e depois não pode mais ajudá-los materialmente, se eles se tornam hostis porque continuam esperando de você, não importa. Continue fazendo o que é certo. Faça o melhor que puder e esqueça. A suscetibilidade se deve à falta de controle sobre o sistema nervoso. Às vezes, os nervos se rebelam contra um pensamento que atravessa a mente. Mesmo havendo razões para o descontrole, não devemos nos melindrar nem ficar irritados. Se com todos os motivos para o descomedimento você se refreia, então é dono de si mesmo. Não sejamos por demais irritadiços e nem tenhamos piedade excessiva de nós mesmos, pois isso aumenta a suscetibilidade. Talvez você esteja agastado com alguma coisa e ninguém o saiba. É melhor olhar para dentro de si mesmo e remover a causa desses melindres. Muitas pessoas sentem pena de si mesmas e acham que isso lhes traz algum alívio. Mas a autopiedade é um vício como o ópio. Toda vez que o viciado em ópio toma a droga, mais se afunda na dependência. Seja forte como o aço contra a autopiedade. Você deve ser capaz de controlar os seus arroubos prontamente. Se o fogo da suscetibilidade devorar o seu coração e você permitir que ele ali permaneça, as fibras de sua paz serão consumidas. Controle você mesmo, sabendo que o excesso de suscetibilidade nada mais é que um agente de Satã, empenhado em destruir sua paz de espírito.
Sempre que o ressentimento visitar o seu coração, será como a estática do rádio de sua alma, pronta a desconectá-lo da canção divina da serenidade, que deve soar em seu íntimo, caso você não seja excessivamente suscetível. Quando a suscetibilidade se manifestar, tente vencer a emoção e não se queixe dos outros. Responsabilize-se por ela. Essa é a única maneira de superá-la. Há dois tipos de crítica: a crítica construtiva e a destrutiva. Quando feita a pessoas que não gostam de ser censuradas, é destrutiva. A crítica construtiva limita-se a dar conselhos para o despertar da alma de amigos que querem e pediram a sua ajuda. A crítica construtiva deve ser feita em tom amigável. Não será fácil para você criticar os outros de maneira correta e gentil antes de criticar-se a si mesmo com severidade. Se conseguir visualizar claramente as faltas alheias com simpatia, como se fossem as suas, então estará tomando uma atitude correta. A crítica tácita é pior que a crítica em palavras. Nada mais tolo do que censurar os outros no íntimo, em silêncio. Elimine da mente toda crítica adversa a seus semelhantes. Critique os outros amavelmente, com um olhar ou com uma ligeira sugestão, usando um mínimo de palavras quando a pessoa houver solicitado seu parecer. Não faça a mesma crítica mais de 2 vezes. Lance suas observações amáveis como sementes que irão germinar no solo das almas receptivas. Se essas almas quiserem cultivá-las, tanto melhor para elas. Você não pode forçar ninguém a fazer o que não quer. Com a crítica certa, na hora certa, ajudará em muito as pessoas. Quando as escamas da ignorância caem de seus olhos interiores, você conseguirá avaliar exatamente os pontos fortes e fracos dos outros. Aprenderá não apenas a ser tolerante, mas também a reverenciar somente o que é bom e a ignorar o que é psicologicamente nocivo. Nós nos perdoamos em toda e qualquer circunstância. Por que então não perdoar os outros em toda e qualquer circunstância? Quando estamos errados, não gostamos de alardear os nossos erros. Mas quando os outros erram, nos apressamos a desmascará-los imediatamente. Possuídos pelo amor de Deus, nos tornamos críticos divinos. Um crítico divino é um curador que tem a coragem de assumir a desagradável responsabilidade de corrigir seus próprios filhos com um único objetivo em mente: melhorá-los. Se você acha o conteúdo desse canal relevante e você quer ajudar esse projeto, aí na descrição tem o link dos apoiadores. Clicando lá, você seleciona uma opção, a sua escolha, e com esse simples gesto, você está ajudando a gente a continuar produzindo conteúdo.